Olá pessoal, bem-vindos à aula 30. Nessa aula a gente vai tratar sobre o rolamento. Bom, o rolamento, diferente da rotação que a gente viu em aulas passadas, é um movimento que vai acontecer combinando tanto a rotação pura quanto a translação. Então observem, nas aulas passadas, os objetos rotacionavam em torno de um eixo fixo. No rolamento, o eixo é móvel. Então observe esse objeto, por exemplo. Ao mesmo tempo que o centro de massa dele está fazendo um movimento de translação, um ponto desse objeto realiza um movimento de rotação. Então, isso que é o rolamento, uma combinação da rotação com a translação, ok? Vejamos aqui um caso no CVMob. Então, eu tenho um objeto cilíndrico aqui, vou marcar 2 pontos nele e vou mostrar como funciona essa questão do rolamento. Olá, pessoal. Esse aqui é o programa CVMob. O programa CVMob, ele serve para você utilizar um vídeo gravado e a partir do vídeo extrair informações físicas, como velocidade, aceleração, posição, ângulos e por aí vai. Vou usar o CVMob nesse exemplo aqui para mostrar para vocês como se comporta o rolamento. Então observe, eu vou marcar 2 pontos aqui nesse objeto cilíndrico e vou disparar aqui o play do CVMob. Olha o comportamento que eu quero mostrar para vocês, é o rolamento. Olha como se comporta aí. O centro de massa do objeto, ele vai fazer o movimento de translação, como esperado, mas ao mesmo tempo, um ponto na borda desse objeto vai fazer um movimento rotacional. Então, aí a gente produz o rolamento, que é uma combinação do movimento de translação com o movimento de rotação, ok? Vamos dar uma olhada aí como é que fica esse movimento. E aqui eu vou adquirindo a velocidade de cada um desses pontos que eu marquei. Posso adquirir outras grandezas físicas também. Então olha como é que fica aí esse movimento. Diferente dos movimentos que a gente estudou nas aulas passadas, do movimento das aulas passadas que era de rotação, a rotação pura é um eixo fixo e o objeto girando em torno do eixo. Aqui o eixo é móvel. Então, o eixo está se movendo junto com o objeto. Então, a gente observa aqui tanto a translação do centro de massa, como a rotação de um ponto aí que aparece na borda do nosso objeto. Ok? Então, é isso, pessoal. Até breve. Bom, então essa é a ideia básica aí do rolamento. Então, imagine a seguinte situação. A gente tem uma roda aqui de bicicleta que está tocando em um único ponto P em um certo tempo. Passado um período, então a gente vai encontrar ela em uma outra situação. Imagine que tenha, por exemplo, imagine que tenha tinta. Imagine que tenha tinta aqui no chão, por exemplo. Então, quando esse objeto girar, quando a roda girar e passado um tempo, parte dessa tinta vai estar marcando aqui uma parte da roda. Então, o que a gente observa? Que essa distância S vai ser esse arco aqui na nossa roda de bicicleta, certo? Então, o que a gente tem? Que essa distância S que ela anda vai ser o arco, que é R vezes θ. E daí a gente tem a primeira relação da gente, S igual a θ vezes R. E a gente já tinha visto isso. A questão é que se a gente deriva isso aqui em relação ao tempo, a gente tem a velocidade, que no caso é a velocidade do centro de massa, a distância por tempo, velocidade do centro de massa, vai ser igual à velocidade angular vezes o raio. Então veja, a gente já viu uma relação V igual a ômega-r, mas aquela relação era a velocidade escalar de um ponto na extremidade de um disco, por exemplo, de um objeto, era igual à velocidade angular do objeto vezes o raio até que é a distância do centro até aquele ponto. Agora, a gente está dizendo que ômega-r é a velocidade do centro de massa. Então, no rolamento, a gente pode fazer essa relação. O raio do objeto vezes a velocidade angular é igual à velocidade do centro de massa desse objeto, na condição de rolamento sem deslizamento. Ok? Bom, então, no final das contas, o que é o rolamento ou a rolagem? É a soma do nosso movimento de rotação pura. Imagine que aqui está o eixo fixo e o objeto apenas rotacionando. Então, a gente vai ter a velocidade v aqui, que vai ser a velocidade do centro de massa, no caso para a direita. Aqui, por exemplo, na parte mais baixa, a velocidade é a mesma do centro de massa, só que para a esquerda, já que é ômega-r, e a gente viu que ômega-r é a velocidade do centro de massa. Quando a gente olha agora só a translação pura, todos os pontos estão indo para a direita com a velocidade do centro de massa, ok? Se a gente somar os pontos superior, central e inferior,
olha o que acontece. A gente obtém a rolagem. Então, em cima a gente tem velocidade do centro de massa, que é da rotação, mais da translação, dá 2 vezes a velocidade do centro de massa. No próprio centro de massa, a gente tem na rotação 0, na translação, velocidade do centro de massa, resultado, velocidade do centro de massa. E na parte de baixo, a gente tem um resultado curioso. Na rotação, a velocidade é a do centro de massa para trás, na translação para frente, o resultado é 0. Ou seja, o ponto que toca o solo tem velocidade 0 no movimento de rolamento. Ok? Isso dá para observar, por exemplo, uma fotografia de uma roda. Observe como ela está relativamente embaçada. O que é que isso quer mostrar para a gente? A parte de baixo é que está mais nítida, porque aqui tem a velocidade 0. Aqui tem a velocidade do centro de massa, aqui tem a velocidade 2 vezes o centro de massa. Então, aqui na fotografia aqui sai menos nítido, aqui um pouco mais nítido e aqui mais nítido ainda, porque tem a velocidade 0. Então, essa é a ideia aí do rolamento, ok? Bom, e como é que se comporta a energia nesse movimento? Nesse caso, a gente vai ter cinética tanto de rotação, que a gente já viu, I ômega ao quadrado sobre 2, como de translação. Então, a energia cinética no rolamento vai ser cinética de rotação mais cinética de translação. A cinética de rotação é o momento de inércia do centro de massa vezes ômega ao quadrado sobre 2, puramente rotacional, mais a velocidade de translação que a gente já viu lá quando a gente falou de energia, que é mv ao quadrado sobre 2, onde v é a velocidade do centro de massa, ok? Então, a gente vai ter que levar em conta esses dois termos para o cálculo da energia cinética no rolamento. Veja um exercício. Uma bola homogênea de massa m, raio r, rola suavemente. Pronto. Falou isso aqui, quer dizer que a gente pode usar v igual a ômega r. Velocidade do centro de massa é igual à velocidade angular vezes o raio do objeto. A partir do repouso, então não tinha energia nenhuma no início, porque estava no repouso, descendo uma rampa inclinada. A bola desce a uma distância vertical de 1,2. Opa, o centro de massa dela vai descer 1,2 metros para chegar até a base da rampa. Pergunta-se a velocidade da bola ao chegar na base da rampa. Observe. A gente tem um objeto que está inicialmente em repouso, vai descer uma altura de 1,2 metros, então eu já sei que tem energia potencial gravitacional, mgh, associada aqui a essa altura, e isso vai ser convertido em quê? Energia cinética de translação, como a gente estava acostumado, meio de mv ao quadrado, onde v é a velocidade do centro de massa, mais a energia cinética de rotação, que vai ser meio de I, que é o momento de inércia do centro de massa, vezes ômega ao quadrado. Então, vamos fazer essa conta. Temos energia potencial gravitacional sendo totalmente convertida em cinética rotacional mais cinética translacional. mgh é igual a momento de inércia do centro de massa, ômega ao quadrado sobre 2, mais mv ao quadrado sobre 2. Ok? Quem é o momento de inércia de uma bola homogênea? Aí a gente vai lá na tabelinha de momento de inércia, que a gente viu na aula de momento de inércia, é 2/5 de mr ao quadrado. Então, eu posso substituir momento de inércia, 2/5 de mr ao quadrado. Ok? Ainda dá para simplificar aqui, ó. Dá para fazer essa conversão, ó. A velocidade de centro de massa é igual a ômega r, ok? Se a velocidade do centro de massa é igual a ômega r, eu posso converter esse ômega aqui em velocidade de centro de massa sobre r. Então, velocidade de centro de massa ao quadrado sobre r ao quadrado, que vai cortar com esse r ao quadrado. Simplifica todas as massas, eu vou ficar com GH é igual, esse 2 corta com esse 2, o r ao quadrado vai cortar com r ao quadrado daqui, que eu vou substituir ômega por v sobre r ao quadrado, v ao quadrado sobre r ao quadrado, vai cortar. Não vai ter massa, então vai ficar v do centro de massa ao quadrado sobre 5, mais, vai cortar massa também, v do centro de massa ao quadrado sobre 2, ok? De novo, tem duas etapas aqui, hein, pessoal? A primeira é eu cortei a massa em todos eles. É como se eu tivesse colocado em evidência, então sai a massa em todos os termos. E a segunda substituição é substituir ômega por v do centro de massa sobre r aqui. Então, vai ficar v do centro de massa ao quadrado, que está aqui, sobre r ao quadrado, que vai cortar com esse r ao quadrado. Só vai sobrar v do centro de massa ao quadrado sobre 5. Ok? Agrupando isso daqui, eu tenho o seguinte, ó. Qual é o MMC entre 5 e 2? Dá 10. 10 dividido por 5 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. 2 mais 5, 7 sobre 10. Então, está aqui 7 sobre 10. Velocidade de centro de massa ao quadrado. Passa para lá o 10 multiplicando, o 7 dividindo, tira a raiz. Velocidade de centro de massa dá isso daqui. Usando os dados do problema, altura 1,2 metros, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado,
a gente obtém como velocidade de centro de massa 4,1 metros por segundo, ok? Então esse é um problema que envolve aí energias em um sistema que está fazendo rolamento, sem deslizamento. Temos, portanto, conversão, nesse caso, de energia potencial gravitacional em cinética de translação e em cinética de rotação. Aí a gente usou aqui, como ele pede a velocidade do objeto quando chega no solo, não falou velocidade angular, a gente converteu velocidade angular para velocidade linear. Então foi essa a nossa estratégia, ok? É isso, pessoal. Nos vemos na próxima videoaula.